Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro. Eu fico muito feliz que nós, atendemos ao chamado para aprender um pouquinho mais, conversar um pouquinho sobre um assunto que é para a gente muito interessante e que nós temos feito algumas iniciativas nessa direção mais recentemente. Então, primeiramente, meu muito obrigado à presença de todos. Eu sei que não é fácil a gente tirar tempo, para conversar, para aprender um pouco mais, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir aprender bastante aqui hoje, um com o outro, e eu queria deixar vocês muito à vontade. Eu vou fazer uma apresentação rápida, mas o objetivo maior é que a gente possa trocar ideias, que a gente possa discutir alguns assuntos relacionados ao uso da cannabis medicinal, e as evidências que a gente tem hoje, né, a respeito da sua aplicação no transtorno do espectro autista, tá bom? Eu só vou pedir a vocês que a gente guarde e vá anotando as perguntas para o final da apresentação. Eu prometo não ser demorado. E aí vocês vão poder tirar suas dúvidas, né, caso, obviamente, eu consiga respondê-las ao final da nossa apresentação, tá bom? Bom, então vamos lá. Espero que estejamos quase todos aí, né? Bom, muito bem. Então, nosso tema de hoje é trabalhar com as evidências para o uso terapêutico no TEA da cannabis medicinal, mais especificamente de alguns derivados, né, da cannabis medicinal. Mas antes disso, me apresentar um pouco para vocês. Meu nome é Alexandre, certamente tem muitas pessoas que já me conhecem aqui nessa apresentação, mas algumas pessoas ainda não me conhecem, não sabem quem eu sou. Eu sou fisioterapeuta desde 1999, então são 24 anos já clinicando e também atuando na pesquisa e na docência. Hoje eu também já tenho meu doutorado, meu mestrado feito aqui no Brasil, meu doutorado feito na Argentina e meu pós-doutorado feito nos Estados Unidos. E mais recentemente nós estamos com a pós em andamento em cannabis medicinal pela Faculdade de Iguaçu e já com a formação completa na prescrição e acompanhamento terapêutico em cannabis medicinal pelo Instituto Ananda Mida e pela Manoli Educação. Eu também sou mentor do programa de mentoria da International Neuromodulation Society e também sou supervisor de pós-doutorado em neuromodulação não invasiva aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu atuo também como docente no departamento de fisioterapia. Além disso, eu também sou docente e orientador de 2 mestrados, mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde e de Educação Física, e na Educação Física ainda sou orientador de doutorado também, né? Nós temos já alguns artigos publicados, alguns mais de 60 artigos publicados, e temos aí formado alguns profissionais ao longo desse tempo. Como eu já disse para vocês, eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui no campus de Governador Valadares, uma cidade do interior de Minas Gerais, e não obstante, nós temos atingido algumas metas bastante importantes, né? Algumas delas em parceria com universidades fora do Brasil. Hoje nós temos uma parceria de pesquisa com a Harvard University, com a Escola de Medicina, o professor Paulo Cassano. Nós trabalhamos com neuromodulação não invasiva, juntamente com ele, com a Oakland University, a FIU, a Universidade de Quebec, e algumas universidades aqui também na América do Sul, como a Universidade Andrés Bello, no Chile, e a Universidade Gran Rosário, na Argentina. Eu sou membro da International Neuromodulation Society, da Sociedade Brasileira de Neuromodulação. Eu preciso fazer digamos assim, um disclosure, né, aqui, um conflito de interesses, porque eu ministro cursos pela Neurowork, né, e nós temos uma parceria também com a empresa Leve CBD, que é, digamos assim, nossa facilitadora para que a gente consiga trabalhar com a prescrição da cannabis medicinal aqui no Brasil, justamente por causa da necessidade de importação aqui para o nosso país desses produtos, né, que são, na sua grande maioria, vindos de fora do nosso país. Então, essa é meu histórico, tanto de formação também quanto profissional, e eu creio que dentro desse curto espaço de tempo aqui, vocês vão entender um pouquinho da minha linha de pensamento, porque sempre, e isso eu deixo bastante claro, né, sempre a gente busca a melhor evidência disponível
para proporcionar conhecimento para aquelas pessoas que estão próximas da gente. Seja você pai responsável de alguém que esteja no espectro, seja você também um paciente do espectro. A ideia aqui é realmente que você tenha conhecimento, que você forme uma ideia correta a respeito do uso da cannabis medicinal e não baseado em alguns conceitos ou preconceitos que nós formamos ao longo da nossa vida. Eu tenho que dizer também que eu sou pai de dois indivíduos, né? De dois filhos aqui que estão no espectro. Eu tenho um filho mais velho, de 16 anos. Ele teve um diagnóstico, por assim dizer, tardio. O diagnóstico dele foi dado aos 9 anos, de 9 para 10 anos de idade. E de lá para cá nós estamos numa constante, eh, busca de conhecimento para que a gente possa proporcionar maior qualidade de vida, maior independência e funcionalidade para o nosso filho, o que hoje nós estamos, graças a Deus e graças também à ciência, conseguindo com um certo sucesso. E eu também sou pai de uma fofinha de 2 anos de idade, recém-completados, e essa fofuria que se chama Alice. Eu tenho uma outra filha que chama Laís, que é a do meio, né? Então, os meus dois extremos, né? O meu mais velho e a minha mais nova estão no espectro. E ela já teve um diagnóstico bem adiantado, por assim dizer, bem precoce. E isso nos proporcionou a mais chance, até pelo também histórico que a gente tem com o nosso filho mais velho, de inserir mais precocemente também os estímulos que são tão importantes para o neurodesenvolvimento dessas crianças que estão no espectro. Então, o que eu vou falar aqui para vocês também, nada do que eu vou falar eu conheço apenas de ouvir falar, né? Eu conheço também de aplicar nos meus filhos, né? Então, os meus dois filhos hoje, tanto a mais nova de 2 anos quanto o mais velho de 16, fazem uso da cannabis medicinal frequentemente, ou seja, todos os dias. A mais nova a gente ainda está regulando a dosagem dela, mas ela já está fazendo uso há praticamente 2 semanas, e o mais velho já tem um pouco mais de tempo, aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses aproximadamente, ele já está fazendo uso. E já está com a dosagem bastante, digamos assim, acertada para as necessidades dele, tá bom? Então, fica aí, né? Agora eu vou dar um pouco também do meu testemunho enquanto pai, para que a gente possa ter também, né, a confiança. Eu nunca daria para os meus filhos nada que pudesse fazer mal. Então, acho que essa é uma prova de que realmente a gente confia muito na ciência aplicada, né, nesse ponto da cannabis medicinal. Bom, falando um pouquinho do autismo, a gente sabe que a quantidade de diagnósticos ele aumentou assustadoramente dos últimos anos para cá, e nós temos vários artigos científicos que mostram o que está acontecendo. Mas o impacto disso para a sociedade é muito mais do que somente o diagnóstico, é um impacto também financeiro. A estimativa, quando a gente tinha uma base de 1,1% da população diagnosticada com autismo, era de aproximadamente US$ 1 trilhão ano, isso considerando a projeção mais pessimista, e a projeção mais otimista, 275 bilhões de dólares de gasto anual, né, com essas pessoas, né? Isso diz respeito a gastos tanto públicos quanto privados, diz respeito a gastos com médico, com tratamento, com terapias, diz respeito também à ausência no trabalho dos pais, do próprio autista, quando ele também já é adulto e trabalha. Então, você vê que existe realmente um peso sobre a sociedade, né? Não injustamente, as pessoas realmente precisam de tratamento, de atenção. Entretanto, isso aqui estava estava dimensionado para uma porcentagem da população de aproximadamente 1% da população sendo diagnosticado com autismo. E hoje a gente sabe que esse número não é exatamente dessa maneira. Hoje, a estimativa mais pessimista gira em torno de 2,5 trilhões de dólares anual, justamente porque nós tivemos um aumento na taxa
de prevalência, ou seja, nos diagnósticos desses indivíduos ao longo dos anos. Veja que em 2000 a gente tinha, para cada 150 crianças, uma era diagnosticada com autismo, e hoje nós temos um para 36, né? Esses dados são de 2020, então já estão, por assim dizer, com 3 anos de defasagem, mas normalmente esses dados são publicados 2 a 3 anos depois, porque tem que se fazer toda a triagem do censo para entender isso melhor. Se a gente aplicasse essa porcentagem da população aqui, né, que foi obtida com essa taxa, nós teríamos no Brasil hoje cerca de 5.303.010 pessoas no espectro. Então, é uma população extremamente relevante, né, e que carece muito de atenção, principalmente no que diz respeito ao componente neurobiológico. Ou seja, essas crianças, elas têm, por assim dizer, né, a partir do momento em que são diagnosticadas, uma assistência neuropsicológica, o que é extremamente importante, uma assistência psiquiátrica. Entretanto, isso tem demonstrado insuficiente ao longo dos anos, para que a gente tenha realmente um ganho exponencial, sobretudo nos componentes neurobiológicos dessas crianças, né? Então, é necessário que a gente abra um pouco a nossa visão, tenha uma visão mais compreensiva, para que possamos atuar de forma mais direcional para neuroproteção desses nossos pacientes. Características que todos nós já sabemos: pouco contato visual, irritabilidade e ansiedade, dificuldades para expressar ideias e sentimentos, aborrecimento com mudanças na rotina, comportamentos repetitivos, sensibilidade exacerbada, né? Isso pode ser a sons, luzes, cheiros, contato, dificuldades na comunicação, entre outras coisas. A gente listou aqui os principais. É claro que todo esse arcabouço de sintomas, ele não é suficiente para que a gente feche um diagnóstico pura e simplesmente. Hoje nós temos uma bateria, né, de exames que a gente pode lançar mão, exames esses neuropsicológicos. Temos um padrão ouro, que seria o ADOS, e também o ADIR, né, o ADIR, que seria uma entrevista com os pais e também um sistema observacional com as crianças, e que faz muito sentido esse diagnóstico e que tem uma sensibilidade, ou seja, ele acerta no diagnóstico em torno de 94% a 95% das vezes. Então, hoje ele é considerado o padrão ouro para o diagnóstico do autismo, e é muito importante que esses pacientes passem por essa avaliação, para que a gente tenha segurança no fechamento desse diagnóstico e, obviamente, na condução da terapia que a gente vai fazer a partir de então. Bom, o que existe de conhecimento, tirando a parte psicológica, que a gente já entende, a parte dos sintomas que a gente consegue identificar muito facilmente nesse indivíduo, mas o que acontece lá dentro, o que acontece na neurobiologia? Bom, tudo isso também muito embasado em diversos artigos prévios, né, estudos prévios que foram feitos ao longo desses anos, mostrando que existem sim algumas alterações na neurobiologia desses indivíduos que precisam de atenção. A neuroinflamação talvez seja a principal delas e talvez a mais reportada na literatura. Esses indivíduos apresentam um componente de neuroinflamação extremamente importante. Essa neuroinflamação, ela diz respeito ao mau funcionamento, e a gente vai ver um pouquinho disso mais para frente, dos neurônios. Eles podem apresentar algumas redes neuronais com uma hiperconectividade e algumas outras redes neuronais com hipoconectividade. Então, o que nós pensávamos que era uma realidade para o transtorno do espectro autista, de que todos esses indivíduos eles teriam uma hiperconectividade, uma hiperexcitação neuronal, isso não é totalmente verdade. O que nós sabemos hoje, pelos exames mais recentes, pelos estudos mais recentes, é que algumas áreas, sim, elas apresentam uma hiperconectividade e elas são muito mais facilmente identificadas, justamente por esse excesso de metabolismo, como, por exemplo, a hemodinâmica cerebral, mas existem áreas também que estão hipoconectadas e que também precisam ter uma atenção especial e que sofrem também com esse processo de neuroinflamação. Diga-se de passagem, a neuroinflamação, ela basicamente é dada
controlada no nosso sistema nervoso central por algumas células gliais, né? Então, principalmente as células da micróglia, a gente vai falar um pouquinho mais delas logo à frente. De novo, a gente não quer complicar as coisas, mas alguns pontos realmente precisam de esclarecimento. O segundo ponto importante, que diz respeito também à neurobiologia, é a disbiose intestinal. Hoje a gente sabe que existe uma conexão muito íntima entre o nosso cérebro e o nosso sistema intestinal, né? Na verdade, muitos dos neurotransmissores que nós temos no nosso corpo são produzidos nessa região. E a disbiose, ela diz respeito a um desbalanço na flora intestinal, ou seja, a microbiota, os micro-organismos que estão ali no intestino, eles podem influenciar essa produção de neurotransmissores e, consequentemente, a conexão do intestino com o cérebro, afetando de forma indireta a região cerebral também e o seu próprio funcionamento. Existe um outro ponto chamado de permeabilidade intestinal, ou a gente chama em inglês, né, de leak gut, e no caso do cérebro, de leak brain, que pode estar relacionado também, interrelacionado essa disbiose intestinal e essa disfunção do cérebro desses pacientes. Isso significa que a barreira hematoencefálica, que é a região de conexão, por assim dizer, do seu sistema hemodinâmico, das suas artérias e veias, com o sistema nervoso central, é uma barreira ali para impedir a passagem, principalmente de micro-organismos. Mas quando nós temos uma disbiose intestinal, isso afeta essa barreira, fazendo com que haja uma maior permeabilidade, e aí sim acaba tendo potencialmente uma infecção por causa de passagem de substâncias, proteínas tóxicas, que vão gerar um processo de neuroinflamação também. Nós temos também um aumento do tônus simpático nesses indivíduos, o que justifica muito a irritabilidade desses indivíduos e a ansiedade que eles apresentam. Isso manifestada de várias formas. Pode ser manifestada por movimentos repetitivos, né, pelos movimentos de flap, que a gente chama, pelos stings que podem ser apresentados e até por casos mais graves, como, por exemplo, meu filho mais velho tinha de automutilação. Então, essa ansiedade ela pode se manifestar de várias formas, mas tudo isso tem uma gênese no aumento do tônus simpático, que é controlado principalmente pelo nosso sistema neurovegetativo, ou sistema autônomo. E aí nós precisamos ter uma ação especificamente nessa região para que haja um controle melhor e uma diminuição dessa ansiedade, dessa irritabilidade. Alterações importantes no córtex pré-frontal e também no córtex frontal. Isso aqui a gente já sabe há bastante tempo. E isso é muito importante para a gente, porque o córtex frontal e pré-frontal são áreas de funções executivas, tomada de decisão, memória, atenção, foco, tudo isso é controlado não só nessa área, mas principalmente nessas áreas. E o mais importante, essas áreas elas têm uma ligação muito íntima com outras regiões, fazendo, consequentemente, que outras regiões que dependem do funcionamento do córtex frontal e pré-frontal também estejam afetadas por consequência. A região cerebelar é uma região que fica aqui atrás da nossa cabeça, então córtex frontal e pré-frontal fica aqui na frente, e a região cerebelar fica aqui atrás, no córtex occipital, na região occipital, não no córtex, mas na região occipital. E o cerebelo, antes a gente achava que ele tinha a função apenas de controlar os movimentos involuntários, mas hoje existem muitos artigos mostrando a interconexão do cerebelo com áreas corticais de maior importância, por assim dizer, ou áreas de tomada de decisão, como o córtex motor primário, responsável pela motricidade, pelos movimentos, córtex somatosensorial, responsável pela sensibilidade, responsável pela interpretação dos estímulos periféricos que chegam até o nosso cérebro, e também do córtex frontal e pré-frontal, como eu já falei para vocês, é um córtex de função executiva. Então, veja que alterações na região cerebelar, elas podem induzir, por assim dizer, alterações também nas redes neuronais de tomada de decisão e de controle do nosso corpo. A gente sabe, viu no slide anterior, que um dos sintomas importantes é o aumento da sensibilidade desses indivíduos. Eu tenho uma história para contar a respeito disso aqui, porque a gente faz, né, nos nossos filhos aqui também, a gente faz a estimulação cerebral deles com o TDCS, que é uma corrente de baixa intensidade, né, elétrica, de baixíssima intensidade, tem nada a ver com eletrochoque, viu, pessoal? Uma corrente de baixa intensidade para estimular a função neuronal e também estimular a hemodinâmica cerebral.
E no começo, quando a gente introduziu essa terapia com o nosso filho mais velho, obviamente primeiro, porque a gente já tinha o diagnóstico dele, ele tinha muita sensibilidade, ou seja, ele tinha dificuldade em incorporar, né? Isso é uma das coisas que a maioria dos profissionais que trabalham com a neuromodulação, né, cerebral, eles também reportam, ou seja, o indivíduo ele tem muita sensibilidade. E é difícil a gente chegar no nível terapêutico com ele por causa dessa sensibilidade. Então, isso é uma disfunção também do córtex somatosensorial. Existem outras áreas de filtragem, por exemplo, como o sistema ativador reticular, como a região talâmica, mas também filtragem dessas informações. Então, a gente pode estar tendo um déficit de filtragem, uma passagem muito grande de informações periféricas para a região central, e uma interpretação exacerbada, por exemplo, de sensibilidade. Então, o que não deveria doer nesse paciente, ele acaba interpretando como dor. O que não deveria incomodar, ele acaba interpretando como um estímulo muito incômodo. Um outro ponto da neurobiologia afetada é a questão da inibição e a excitação neuronal, ou seja, a questão da neurotransmissão. Diversos neurotransmissores podem ser afetados justamente por causa dessa neuroinflamação. Ou seja, os neurotransmissores são os receptores químicos, os condutores químicos dos estímulos neurais. E tudo que nós somos diz respeito a essa interconexão neuronal que é estabelecida para se determinar o nosso comportamento, seja ele normal ou seja ele aberrante. Também alterações nas células de apoio ao neurônio, que são as células da glia, ou células gliais. Então, o neurônio, a gente costuma dizer que é aquela célula que é extremamente especializada. Ela é tão especializada que ela não faz mais nada. Ela só conduz estímulo nervoso. As outras células que estão ali no sistema neural, né, elas vão prover tudo que o neurônio precisa. Então, a alimentação do neurônio é dada por uma célula, a limpeza que acontece ali em volta, tirar as substâncias tóxicas, tudo isso é feito por células não neurônios, ou seja, células adjacentes, que são da glia e que são muito importantes também para a manutenção do bom funcionamento dessa região e da conexão entre os neurônios. Por último, mas não menos importante, a distrofia axonal, que é típico também dos indivíduos com TEA. A distrofia axonal, ela diz respeito a uma alteração estrutural no axônio, que é a parte que conduz o estímulo do neurônio para chegar até um outro neurônio, e essa distrofia faz com que o estímulo ele não passe corretamente, ou seja, ele fique bloqueado, tá? Então, a comunicação entre os neurônios, ela fica alterada, porque nós temos uma distrofia axonal. Eu poderia aqui ficar falando só sobre neurobiologia no TEA, nós temos muitas mais alterações, mas eu vou parar por aqui, né? Identifiquei as principais, e vou falar por último que um ponto extremamente importante da gente considerar é que existem hoje identificados cerca de 233 genes polimórficos, ou seja, dentro do DNA dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos pacientes, nós temos alterações no DNA. Isso, obviamente, você sabe, o DNA está lá no núcleo da célula, é ele quem comanda todo o metabolismo da célula, que comanda tudo que a célula faz, de bom ou de ruim. Então, quando nós temos alterações nessa genética, né, essas alterações podem fazer com que haja também uma disfunção da condução do neurônio, ou seja, todo o funcionamento neuronal pode estar modificado em função dessas alterações no DNA. Isso é uma verdade, isso não é uma coisa que a gente estipula ou que a gente acha que pode acontecer, isso já foi triado. Então, hoje, nós temos certeza de 233 genes polimórficos nos indivíduos com TEA. Nem todos vão se manifestar em todos os indivíduos. É justamente por isso que nós temos uma variedade de sintomas que podem ou não se expressar naqueles indivíduos. É por isso que a gente chama de espectro, né? Então, um autista nunca vai ser igual ao outro. Os sintomas podem ser similares, podem ser mais intensos ou menos intensos, e daí a gente faz uma classificação de nível de assistência, nível 1, 2 ou 3, né? Sendo que o 3 precisa de mais assistência e 1 de menos assistência, mas todos eles vão apresentar algum polimorfismo genético que vai fazer com que haja uma alteração no metabolismo do neurônio. E alterando o metabolismo significa alterar o funcionamento da célula, tá? Bom, então veja,
daí a gente pode começar a se perguntar assim, poxa, mas é tanta coisa para a gente fazer, né? Tanta coisa que a gente está vendo aqui, né? E nem está tudo aqui descrito. Será que a gente realmente tem condição de melhorar alguma coisa, né? Do ponto de vista neurobiológico, quando a gente ataca isso aí através, por exemplo, do cannabis medicinal, será que a gente consegue fazer alguma alteração fazendo uma dosagem específica para aquele paciente? Bom, a gente vai ver um pouquinho sobre isso agora. Diversas terapias elas são indicadas, né? Terapias convencionais, como por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, o ABA, e terapias como o MDR, e todas essas terapias elas têm o seu valor, tá? Neuropsicopedagogia, eu acho que tem alguns neuropsicopedagogos aqui também me escutando, tenho certeza que tem alguns de vocês aí, mas eu quero dizer para vocês que, assim, isso é extremamente importante. Nada do que eu estou falando aqui justifica a gente não fazer outras coisas. É que o nosso foco hoje vai ser na cannabis medicinal. Mas todas as abordagens, elas são complementares. Isso é muito importante deixar claro logo de cara. Nós não temos uma medicação específica utilizada para o autismo, mas as medicações que são utilizadas hoje, elas visam justamente abrandar determinados sintomas e corrigir alguns comportamentos que podem ser comportamentos inadequados ou aberrantes, que podem gerar lesão para o próprio indivíduo ou para as pessoas que estão próximas dele. Então, as medicações que são utilizadas hoje, elas são utilizadas off-label. Nós não temos nada especificamente para o tratamento do autismo. Não, perdão. Nós temos também a opção mais recente, né, da neuromodulação. E boa parte de vocês já foi formado, por mim, inclusive, para trabalhar com neuromodulação. E todos, talvez vocês que estejam já trabalhando com o paciente com TEA, percebem que a neuromodulação ela tem um valor muito grande no abrandamento desses sintomas e na melhoria da qualidade de vida desse indivíduo. Então, é extremamente importante que a gente abra um pouco a nossa visão para a neuromodulação. Não é o nosso tópico aqui, mas a neuromodulação ela tem realmente feito diferença na vida de muitas famílias que têm pacientes no transtorno do espectro autista. E, finalmente, mas não menos importante, eu não quero me restringir a essas 4 aqui, mas apenas para exemplificar que existem outras terapias, a cannabis medicinal. E aí a gente começa a se perguntar, poxa, mas tem evidência para cannabis medicinal? Sim, existem. Aqui eu estou elencando algumas delas para vocês, eu posso deixar, né, para vocês todos esses artigos para que vocês possam ler, para que vocês possam entender melhor, alguns deles de altíssima qualidade metodológica, e que a gente entende que, claro, a ciência ela é um contínuo. Obviamente, daqui a 5 anos, nós vamos ter muito mais evidências científicas para o uso da cannabis medicinal no TEA do que nós temos hoje. Mas, não obstante nós não termos um corpo gigantesco, como temos, por exemplo, para terapias convencionais, para neuromodulação, não justifica a gente não utilizar por falta de conhecimento, né? A pergunta que a gente se faz, né, e que talvez todo pai se faça, e eu me fiz quando me vi na iminência de utilizar isso com meu filho, é como isso funciona? Como isso vai ajudar o meu filho? Como isso vai ajudar no tratamento que ele precisa fazer? Para explicar isso, eu preciso falar um pouquinho sobre como que o estímulo ele percorre ali o neurônio. E eu já falei para vocês que existem diversos problemas relacionados à neurobiologia e à condução do estímulo neuronal no indivíduo com autismo, né? Bom, o estímulo que passa, a gente sabe que ele passa pelos neurônios, ele também é mediado, ele é modulado por um segundo sistema no nosso corpo, chamado sistema endocannabinoide, tá? É um sistema que nós já temos, ou seja, quando a gente fala de cannabis, quando a gente fala de canabidiol, nós estamos falando de um fitocanabidiol, ou seja, de um produto tirado de uma planta, no caso, a cannabis sativos ou a ruderalis, nós temos algumas espécies e algumas variações que podem ser utilizados para tirar o canabidiol, inclusive espécies que não têm nada a ver com a cannabis. Tem algumas plantas, inclusive achadas aqui no Brasil, que têm uma quantidade de canabidiol que pode ser extraído, utilizado de forma sintética com esses indivíduos também, tá?
Mas, agora, voltando um pouquinho aqui para o sistema, esse sistema é interno, nós já temos receptores, que são os receptores CB1 e CB2, existem outros, mas eu vou falar especificamente desses dois, e que, na sua grande maioria, os receptores CB1 estão localizados aqui na região do nosso sistema nervoso central, em específico na região do nosso encéfalo, que é uma das áreas mais afetadas também, como eu já disse para vocês, pela neuroinflamação e por todas aquelas alterações que a gente mencionou. Veja que nós temos também alguns receptores, uma grande concentração, inclusive, de CB2 na região intestinal, o que também favorece, quando a gente faz o uso de fitocannabinoides, favorece a interação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso intestinal, ou gut, né, que a gente fala em inglês. Perceba que o sistema canabinoide, endocannabinoide, ele está em todo o nosso corpo. Ele está nos pulmões, ele está no sistema cardiovascular, nos nossos intestinos, como eu já falei, no nosso fígado, alguns receptores do nosso sistema imune, ossos, músculos, sistema reprodutivo, pâncreas, baço e principalmente no nosso cérebro. Então, veja que o uso dessa substância, na verdade, não é estranha ao nosso organismo. Nós produzimos canabinoides, chamados de endocannabinoides. Então, esse é um sistema de controle interno, e a gente vai entender como é que ele funciona agora. E vamos entender por que o uso dos fito podem ajudar nesse controle retrógrado que a gente fala da condução neuronal. Bom, aqui vamos entender, esse aqui é um neurônio, então eu vou pegar aqui um apontador a lei, esse aqui é um neurônio, esse aqui é um segundo neurônio, a gente chama esse neurônio aqui de pré-sináptico, esse aqui de pós-sináptico. E eles, para que a informação ela seja conduzida, eles têm que utilizar um meio químico, tá? Então, a gente tem aqui na extremidade desses neurônios os neurotransmissores que vão passar informação para esse neurônio aqui. Alexandre, por que é tão importante passar informação de um neurônio para o outro? Bom, todo o nosso comportamento, seja um comportamento cognitivo, seja um comportamento motor, ele se manifesta através da ordenação dessa conexão neuronal. Então, se eu tenho uma rede de neurônios que está interconectada de forma inadequada, o comportamento que eu vou expressar é um comportamento também inadequado. Então, por exemplo, se eu mexo o meu dedo, né, quero mexer o meu dedo aqui, existe uma série de neurônios que estão conversando, ou seja, interconectados, estão passando estímulo de um para o outro, para fazer com que o meu dedo ele se mexa dessa forma como eu estou mexendo aqui, flexionando o meu dedo. Se porventura houver qualquer alteração aqui em cima, na conexão entre essas redes que coordenam o movimento de flexão do meu dedo, fatalmente isso pode afetar o movimento do meu dedo também, tá? Então veja que os órgãos efetores, que no caso aqui seriam os músculos, né? Eles só vão obedecer ao comando se o meu cérebro, se o meu sistema nervoso central estiver íntegro, se ele estiver com todas as suas redes neuronais, com todos os neurônios interconectados corretamente. E aí nós expressamos um comportamento também correto, tá? Bom, muito bem. Isso vale para comportamentos motores, para eu movimentar, ou também para comportamentos cognitivos. Então, quando a gente olha, por exemplo, um comportamento aberrante num autista, eu vou de novo puxar aqui para a minha família, né? Olha que eu olho, por exemplo, o meu filho, ele estava com automutilação, esse é um comportamento inadequado, faz mal para ele, né? Machuca, pode levar, inclusive, a outras lesões, pode levar a uma infecção e tudo mais, a uma sepse, a gente não quer isso. Então, são comportamentos que precisam de alguma correção, de alguma inibição, de mitigar isso aí. Mas por que ele está manifestando aquele comportamento? Muito provavelmente por causa da ansiedade, da irritabilidade, né, que é uma forma dele extravasar essa irritabilidade, e que está associada com o aumento do tônus simpático que a gente falou, e com a neuroinflamação, do ponto de vista mais abrangente. Então, se eu corrijo esses pontos da neurobiologia, eu consigo fazer com que o funcionamento do sistema nervoso e os comportamentos do indivíduo sejam mais adequados. Quando o estímulo nervoso ele chega até essa extremidade aqui, ocorre então uma liberação de neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão se ligar aos receptores que estão no outro neurônio, ou seja, no caminho da frente, né, no próximo, que vai receber a informação, e esse neurônio que recebeu essa informação conduz também a mesma informação
adiante, ou seja, aí ele vai se interconectar com outros neurônios. Imagine, aqui eu estou falando de uma conexão só, mas imagine que isso acontece em milhares, talvez milhões de neurônios simultaneamente, ao mesmo tempo, para que nós possamos expressar os nossos comportamentos. Bom, não existe só essa passagem de um neurônio para o outro. Existe um outro sistema, que é um sistema de regulação, que é o sistema inibitório, tá? Então, por exemplo, quando chega um estímulo aqui, nós já sabemos, pode chegar um estímulo também no neurônio que está próximo, chamado de interneurônio inibitório, e esses dois neurônios vão liberar os seus neurotransmissores. Sendo que o neurotransmissor que é liberado aqui conduz a informação, mas o neurotransmissor que é liberado por esse outro aqui, ele inibe a condução da informação. Como que ele faz isso? Ele também tem neurotransmissores, que são substâncias químicas, que podem se ligar também aos receptores. Isso faz com que haja uma diminuição da possibilidade da passagem do estímulo desse neurônio para esse neurônio aqui. Então, veja que num comportamento normal, ou seja, no indivíduo neurotípico, o que acontece é que tudo isso aqui está em equilíbrio. No momento certo, nós temos a passagem da informação de um neurônio para o outro, e no momento certo, nós também temos a liberação de neurotransmissores por parte desse cara aqui, para impedir que a informação seja passada, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai estar num ambiente social e eu não posso manifestar, por exemplo, uma opinião que seja uma opinião inadequada, nós vamos ter aí um interneurônio inibitório fazendo com que não haja a transmissão daquele, digamos assim, pensamento, né, inadequado, mesmo que eu pense, eu não expresso aquele pensamento, eu não manifesto aquele comportamento, porque nós tivemos aí uma diminuição da condutividade de um neurônio para o outro, tá? Então, é um sistema de regulação, que na pessoa que é neurotípica funciona perfeitamente bem e a gente consegue controlar. Agora, imagine você que, como eu já disse, esse funcionamento está não totalmente funcional nesses indivíduos. E aí, o que existe também? Além desse sistema de passagem de estímulos, existe o que eu falei para vocês do sistema endocannabinoide. Como é que ele funciona? Bom, quando nós temos a passagem do estímulo aqui no neurônio pós, há uma liberação de substâncias, né, de endocannabinoides, no caso aqui é a anandamida e o 2-AG, tá? Então a anandamida ela se liga nos receptores desses neurônios aqui, tanto do inibitório quanto do neurônio que passa a informação, para que não haja mais a passagem de informação por esse canal aqui. Isso significa que esse neurônio que está aqui mandou uma informação para esses neurônios aqui, falando, olha, a informação já passou, eu já entendi, já passei para frente, vocês não precisam continuar mandando neurotransmissores para cá. É como se fosse uma resposta. Então, o nosso sistema endocannabinoide funciona de forma retrógrada. Ele funciona se ligando, né, nesses receptores que a gente chama de pré-sinápticos, que estão aqui, fazendo com que esses neurônios aqui fiquem inibidos e não liberem mais neurotransmissores nessa região. Consequentemente, a passagem do estímulo é interrompida aqui. Bom, além disso, vocês viram aqui que existem algumas células que eu coloquei aqui em formato de estrela, porque a micróglia tem um formato mais estrelado mesmo, e as células da micróglia, elas funcionam produzindo um efeito pró-inflamatório, ou seja, elas funcionam mais ou menos como os glóbulos brancos do nosso corpo, de um modo geral, nosso sistema imunológico. Só que lá no sistema nervoso central, elas que fazem esse papel. Quando nós temos a liberação desses endocannabinoides aqui na região extracelular, eles vão se ligar a essas células da micróglia e impedir que elas causem a inflamação, por assim dizer. Porque se eu não tenho esse controle do sistema endocannabinoide, o que acontece é que essas células da micróglia, elas se multiplicam de forma desordenada, gerando uma possibilidade maior de processo inflamatório nessa região, tá? Então, uma das causas da neuroinflamação é o excesso de células microgliais que estão dispersas aí próximas à rede neuronal. Isso faz com que haja uma maior propensão, uma maior tendência que esses indivíduos eles apresentem neuroinflamação. Então, o sistema endocannabinoide, então, ele também nos protege do excesso de neuroinflamação. Então, ele regula, por assim dizer, todo esse processo através da inibição das células microgliais. Bom, como eu disse para vocês,
nós funcionamos, os nossos comportamentos, eles são dados pelas interconexões entre redes neuronais. Então, imagine você que tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você expressa, tudo que você sente, seja de forma motora, seja de forma cognitiva, tudo o que nós somos diz respeito à interconexão de neurônios. Se essas redes neuronais elas funcionam bem, elas funcionam perfeitamente bem, os nossos comportamentos eles vão ser manifestados de forma harmônica. Se de outro modo essas redes neuronais elas não se comunicam de forma adequada, ou seja, podem haver áreas de hiperconectividade, ou seja, eu estou passando muito estímulo, eu não estou tendo inibição, então o sistema endocannabinoide pode não estar funcionando adequadamente, e aí nós temos uma hiperatividade. E a gente viu que o sistema endocannabinoide também funciona nos neurônios inibitórios. Então, se eu não tenho, né, nesse caso, uma quantidade suficiente de endocannabinoides para fazer essa regulação, a inibição pode estar sendo excessiva também. E essa é uma das coisas que realmente acontece nesses indivíduos que têm essa desregulação. Ou seja, essa hiperconectividade entre algumas áreas, algumas redes específicas para manifestação do comportamento inadequado ou do comportamento aberrante relativo ao TEA, elas estão, obviamente, sofrendo com uma falta de inibição. Então, pode ser que o sistema endocannabinoide não esteja plenamente regulado, porque nós não temos a possibilidade de produzir anandamida e 2-AG para retrógradamente controlar a função dos neurônios. Ou seja, faltam substâncias para controlar, né, essa comunicação inadequada, seja ela excessiva, seja ela faltante. E aí, consequentemente, os indivíduos eles vão manifestar comportamentos aberrantes. Então, vamos lá, né? Pegando essa revisão de literatura aqui, inclusive de um grupo de brasileiros, o que nós temos, então, no TEA? Nós temos uma desregulação tanto na comunicação excessiva, que se dá pelo excesso de neurotransmissão, nós temos também uma falta em algumas áreas, então algumas áreas estão hiperconectadas, outras áreas estão hipoconectadas, provavelmente pelo excesso disso aqui, né, pelo excesso de liberação. Esse neurotransmissor que está aqui chama-se GABA, né, e o que está aqui chama-se glutamato, são os dois neurotransmissores mais abundantes no nosso sistema nervoso central. Então, quando eu tenho excesso de glutamato, eu tenho uma hiperconectividade neuronal, e quando eu tenho falta de GABA, eu tenho uma hipoconectividade, perdão, excesso de GABA, tem uma hipoconectividade neuronal. Além disso, os indivíduos no TEA, como a gente já viu, por causa de alterações genéticas, eles podem manifestar também uma alteração de neuroinflamação, muito dessa neuroinflamação mediada por células microgliais, tá? Bom, e aí? Bom, isso é verdade? Isso acontece mesmo? Isso acontece mesmo. Aqui esse artigo falando sobre uma mega-análise, ou seja, pegando uma série de evidências de alto valor metodológico, mostrando que sim, existem áreas de hipoconectividade, de redes hipoconectadas no autismo, que a gente está vendo representado por esse gráfico de calor aqui. Então, quanto mais azul, mais hipoconectividade a gente tem em determinadas áreas. E, por outro lado, nós temos outras áreas diferentes com hiperconectividade. Então, esse estudo é um estudo muito, muito importante e determinante naquilo que a gente entende. E aí fica complicado, porque a gente tem que começar a pensar assim, bom, eu tenho redes sensoriais, né, e de atenção primária, de hipoconectividade, e eu tenho redes de modo padrão, né, de regiões que vão ficar mais ativas em tarefas passivas do que tarefas que exigem atenção externa e também no subcórtex, então regiões corticais e subcorticais com hiperconectividade. E aí nós temos alterações na conectividade desses locais com o resto do cérebro. Então veja que a conectividade ela não está atrapalhada só dentro da rede, não. Não é só entre os neurônios, ela está também afetada da comunicação de uma rede com a outra. Lembra que eu falei no início da nossa conversa aqui que diferentes áreas do cérebro do autista elas estão com déficit de comunicação. Por exemplo, alterações cerebelares, né, a falta de déficit de comunicação cerebelar com córtex motor primário e com córtex frontal e pré-frontal. Então, veja você que o problema é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Né? Não é somente uma falta de conexão, um excesso de conexão em outras áreas, mas também redes que não estão conversando entre si. E, consequentemente, tanto comportamentos motores quanto cognitivos vão se manifestar de forma aberrante.
As alterações não parecem ser dependentes da idade ou do sexo, foi uma outra conclusão desse estudo, e se correlacionam com dimensões clínicas de dificuldades sociais, restritivas, comportamentos repetitivos e alterações no processamento sensorial. Então, veja, o que está dizendo aqui? Que esses achados sobre hiperconectividade de algumas áreas e de hipoconectividade de outras áreas estão sim correlacionadas com os sintomas, ou seja, as manifestações que estão que são definidoras, por assim dizer, do transtorno do espectro autista. Então, gente, olhando num contexto geral, o que a gente percebe é o seguinte: o ambiente neuronal está afetado. E nós precisamos prover esse ambiente neuronal de algum equilíbrio para que a homeostase, o equilíbrio entre esse meio celular, ele possa ser restabelecido. Se isso não acontece, fica muito difícil que a terapia, por exemplo, que é feita, né, de forma, por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental, ela tenha o melhor efeito, o melhor aproveitamento por parte desse indivíduo. Por que ela não vai ter o melhor aproveitamento? Ou ele vai ter muita dificuldade, ou vai ter muito atraso em ter os resultados com a terapia? Justamente porque o ambiente sensorial, o ambiente neuronal, não é um ambiente propício à boa manifestação das conexões, tanto entre neurônios quanto entre redes de neurônios. É como se a gente tivesse, né, tanto aqui na hiperconectividade como na hipoconectividade, um engarrafamento. As mensagens não estão sendo bem compreendidas. Aqui todo mundo está buzinando, né? Essa avenida lotada aqui, né? Alguns de vocês devem conviver com isso, quem mora em capitais, principalmente, né? Aqui a gente está começando a vivenciar isso também aqui no interior. Então veja que o trânsito para a gente, ele traz essa confusão, essa irritabilidade. É mais ou menos isso. As redes, elas não estão se comunicando, porque nós temos aí uma falha de controle por parte das vias de controle, entre elas o sistema endocannabinoide, para que haja um escoamento desse fluxo que está retido aqui, tá? Então, o que acontece? Bom, a gente tem esses problemas correlacionados com o TEA, esses problemas têm um fundo genético, então é uma coisa que eu não vou ter como curar, mas eu vou ter como fazer um controle. É como se a gente estivesse travando um cabo de guerra, né? Com o sistema nervoso do TEA. Então, o DNA está puxando sempre para uma alteração metabólica e nós estamos puxando, né, com todas as nossas ações de terapia, de neuromodulação, de terapia canabinoide, tentando puxar para o equilíbrio, tentando puxar para a homeostase, tentando puxar para a diminuição da neuroinflamação. E aí nós temos um sistema, que é um sistema muito importante, um sistema controlador, pouco aventado e pouco utilizado como sistema controlador, e normalmente nesses indivíduos esse sistema está falho também. Então existe um déficit de produção da anandamida e do 2-HG para controle desses sistemas aqui que estão complicados e também da neuroinflamação. Bom, e aí onde entra a terapia canabinoide? Ela entra com os fitocannabinoides, ou seja, nós podemos de forma exógena, ou seja, tirar, né, da planta, extrair esses compostos, principalmente dois, o CBD e o THC. Existem mais de 1.500 compostos, tá? Mas os dois aqui são os mais estudados, por isso que eu estou mostrando eles aqui. Então, o CBD tem essa fórmula, o THC, que tem fórmulas muito, muito parecidas com a anandamida e com o 2-HG. O que eles fazem? Eles tomam o lugar desses carinhas aqui, fazendo ou tentando melhorar a regulação do fluxo da comunicação entre o neurônio pré-sináptico e pós-sináptico, também entram na regulação do interneurônio inibitório e, mais importante ainda, eles vão entrar se ligando às células microgliais, diminuindo, por assim dizer, né, consequentemente, a neuroinflamação desse indivíduo. Veja, quando a gente faz o uso disso aí, quando o nosso paciente faz o uso disso aí, é muito importante que a gente entenda que isso vai gerar, de forma retrógrada, esse equilíbrio que a gente espera, tá? Então, é como se eu estivesse dando uma informação para aquele sistema que está extremamente engarrafado de regulação.
Imagina você que chegam alguns guardas, né, de trânsito aí e vão direcionando os carros. Olha, você vai para cá, você toma essa via de cá, então não siga para esse lugar, porque você vai pegar engarrafamento, então a gente pega uma via alternativa, pega uma marginal, e gradativamente esse sistema aqui vai começando a funcionar de novo. O fluxo vai sendo restabelecido de forma normal. E é o que a gente espera quando a gente faz a aplicação da terapia canabinoide, tá? Como que a gente faz isso? Então, claro, isso é um processo individualizado. Por quê? Porque, como você já sabe, cada indivíduo responde de forma diferente. Você que é terapeuta, que está me escutando, e que trata de pacientes com autismo, ou mesmo você, pai ou mãe ou responsável, que tenha um indivíduo, né, sob a sua responsabilidade, um filho, um enteado, um neto, alguma coisa, você sabe que a dose ela é individualizada. Então, o primeiro passo é você fazer uma consulta. E essa consulta pode ser feita online, tá? A gente tem hoje algumas pessoas que são prescritoras na nossa equipe que podem fazer essa consulta, triar esses indivíduos, entender qual que é o nível de atenção que ele exige, quais as complexidades, né, daquele indivíduo, quais são e personalizar aquela prescrição. E aí o que a gente faz? Depois da consulta, normalmente a gente vai encaminhar para o pessoal da CBD, Leve CBD, o Sérgio está aqui, ele está me ouvindo, e fatalmente esse pessoal vai te ajudar a cadastrar. Porque o que acontece? Você só pode importar a medicação, só pode importar o fitocannabinoide, o CBD, quando você tem autorização da Anvisa, tá? Hoje, graças a Deus, isso é tudo feito online. Então, você vai pegar a prescrição feita na consulta online, o pessoal da Leve CBD vai te ajudar, eles vão te ajudar nesse processo todo de cadastrar na Anvisa, você vai receber uma autorização da Anvisa, e aí com essa autorização você consegue, com eles mesmos, tá, fazer a importação do produto que você precisa, na dose que você precisa. Essa importação pode levar de 5 a 35 dias em média, mas normalmente é bem rápido para chegar na sua casa. E aí você começa o tratamento, o paciente começa o tratamento. Depois que ele começou o tratamento, existe um ajuste de dose que é extremamente necessário e é um ajuste perene, não tem como o paciente ficar sem. É claro que pode ter períodos de intervalo, então você está fazendo o tratamento durante um tempo, né? A gente viu se o indivíduo ele é responsivo, se ele é não responsivo, se ele for responsivo, qual é a dose correta para ele, verificou a dose correta, mantém a dose, vai existir um período de platô e depois a gente tem que colocar de novo, reajustar a dose. Isso vai ser um trabalho constante que vai ser feito com esse paciente, tá? Então, o ajuste de dose ele é muito importante. Mas enquanto ele estiver fazendo o uso, o que nós vamos ter de resposta é o que a literatura tem mostrado. Uma diminuição dos comportamentos aberrantes, uma melhora da qualidade de vida, uma maior independência e até alguns casos assim bem assim característicos, né? A gente teve uma notícia, eu postei recentemente lá no Instagram, né, que é uma notícia de que um indivíduo que ele foi diagnosticado como autista não verbal e fez o uso de canabidiol por 18 dias e começou a falar, tá? Então, assim, a gente tem esses casos extremos também. Isso vai acontecer com todo mundo? Não, em absoluto não. Mas certamente, se o indivíduo ele é responsivo à medicação, ele vai ter uma resposta favorável e positiva com o ajuste de dose feito, tá? Isso precisa ser feito por um profissional. Não pode ser feito, né? E você nem consegue fazer isso em uma prescrição. Você tem que ter uma prescrição do profissional treinado para que você consiga utilizar, né, isso para o seu paciente, por exemplo. Outras aplicações da cannabis medicinal para mostrar para você que não é só para o TEA. Então, paciente com TDAH, paciente com síndrome de Tourette, uma excelente aplicação, tem muito resultado para Tourette, tá? Estresse pós-traumático, fibromialgia e dor crônica no geral. Saiu recentemente, daqui a pouco eu vou falar dele, um guideline, né, para uso de cannabis medicinal e derivados, mostrando que para dor crônica é excelente a aplicação do canabidiol, tá? Mal de Parkinson, epilepsia também tem uma base muito bem fundamentada para aplicação, né? E na nossa equipe, a gente tem uma fisioterapeuta que ela
tem epilepsia e que faz o tratamento, que depois que começou o tratamento, simplesmente ela não tem mais episódios de epilepsia. Vai ser assim com todo mundo? Não. Mas certamente nós vamos ter uma melhora significativa com o uso do canabidiol, sim. Hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, né? A suplementação com canabidiol reduz a pressão arterial sistêmica. Então, é bem interessante o uso disso aqui, também para insônia e distúrbios do sono no geral. Então, você pode utilizar. Isso aqui eu estou falando de algumas indicações, e tem uma diversidade de indicações. E sabe por quê? Que quando a gente usa o canabidiol, ou, por exemplo, a gente usa o canabidiol, mas no full spectrum, que é também com a presença de THC, nós vamos ter a somatória dos dois. É importante a gente dizer que existe um efeito que a gente chama de efeito comitivo, o efeito entourage, quando você utiliza o complexo inteiro, ou seja, o extrato da planta inteira. Esse extrato faz com que a gente tenha um efeito mais abrangente, porque não tem só o canabidiol e o THC na planta, a gente tem também flavonoides, terpenos, que são substâncias que vão também ajudar uma série de outras condições associadas também a disfunções clínicas ou desordens clínicas, tá? Aqui o último guideline que saiu, né, foi em 2021, se não me engano, mostrando que existem algumas incoerências também para algumas coisas, né? Alguns artigos mostrando bons resultados e outros nem tão bons resultados. Por que isso acontece? Bom, isso acontece por causa da alteração na dose. Pesquisas, normalmente, elas utilizam uma dose fixa para aquela população. E a gente sabe que nem todo mundo é igual, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui a distribuição da população, cerca de 68% da população, 34% para um lado, 34% do outro, em relação à média populacional, 68% vai responder bem a uma aplicação generalizada. Mas existem pessoas que estão nas extremidades que vão responder de forma muito diferente à aplicação de qualquer terapia. A gente não está falando só do CBD, só da cannabis. A gente está falando também de qualquer outra terapia que seja aplicada. E quando a gente faz uma consideração clínica para a aplicação de determinada medicação, nós temos que levar em consideração a individualidade daquela pessoa, a personalização da prescrição. Como que a gente faz isso? A gente vai fazendo o estudo, pegamos na literatura a base que nós temos para fazer a prescrição inicial e vamos ajustando a dose a cada 10, 15 dias com esse indivíduo. Às vezes, quando o resultado ele vem mais rápido, a cada 5 dias a dose pode ser ajustada, tá? Então, esse ajuste, ele parte do mínimo da dose, verificamos efeitos adversos, verificamos efeitos colaterais, se eles estão acontecendo, se não estão acontecendo, como que o paciente ele tá se sentindo, ou seja, o paciente ele é acompanhado pela equipe. Ele simplesmente, você não pega a medicação, faz o uso da medicação e está tudo bem, vai para lá e está tudo certo. Não é assim. Você precisa ser acompanhado. E esse acompanhamento é um acompanhamento para o ajuste da dosimetria que a gente vai fazer, justamente para respeitar o metabolismo individual, né, daquele indivíduo, daquela pessoa, né? E isso não é diferente para os nossos pacientes com TEA. Bom, e aí eu quero encerrar, né, dizendo para vocês que hoje, nós temos opção, né? Nós temos uma equipe altamente treinada, né? Nós temos hoje 3 fisioterapeutas treinadas para fazer prescrição de cannabis. Então, se você já quiser fazer o teu agendamento, né, para a semana que vem, a agenda está aberta para a semana que vem, você pode escanear esse QR Code aqui, né? E com esse QR Code você vai ter acesso ao WhatsApp da pessoa que vai fazer o agendamento para você, se você tiver interesse de fazer. E se você quiser indicar o teu paciente também, porque eu sei que nem todos nós que estamos ouvindo aqui somos prescritores, né? Então, tem gente aqui que não tem a formação, tem gente aqui que não pode prescrever por barreira, às vezes, do próprio conselho, mas você pode indicar o seu paciente para fazer o uso, para fazer a terapia com a cannabis medicinal, tá certo? E isso faz com que a gente tenha um aumento na eficiência do que a gente já faz. Então, aquilo que você já faz com o seu paciente, com TEA, com TDAH, com dor crônica, tudo que você faz, a tendência, né, nas respostas que a gente vê na literatura e também na prática clínica, é que você potencialize tudo aquilo que você está fazendo com a inserção de uma terapia adicional, tá? Bom, pessoal, eu quero deixar aqui o meu arroba, já mudou, já não é mais esse aqui não, mas esse é o meu arroba
pessoal, né? Lá do Instagram, Alex W. Barbosa. Esse aqui a gente não está usando mais, a gente está usando agora um outro que é Medcan Online, tá? @Medcan, Can com 2 N's. Então você digita assim, ó, Medcan Online, tudo junto, @, e você vai achar o nosso Instagram lá, tá bom?